Olá, bom dia! Está no ar o Jornal Terra Viva, primeira edição. Veja agora as principais notícias do agronegócio no Brasil e no mundo. Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, acredita que o acordo entre Mercosul e União Europeia será ratificado pelos 31 países e entrará em vigor em 2 anos. Governo anuncia medidas de apoio aos setores que podem sofrer com a concorrência dos produtos europeus, como os mercados de vinhos e lácteos. Ministro do Meio Ambiente e embaixadores da Noruega e da Alemanha admitem que Fundo Amazônia pode ser extinto. A Associação Brasileira de Angus lança selo de sustentabilidade. O programa tem início aqui em Minas Gerais. Bem mineiro, na segunda reportagem da série Os Gostos do Café, provadores revelam sabores surpreendentes que podem ser encontrados em apenas uma xícara. E ainda, atenção produtores, há previsão de geada em regiões do Paraná, Minas e Mato Grosso do Sul. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Terra Viva, primeira edição. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse ontem que o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia pode entrar em vigor em até 2 anos. Para começar a valer, o pacto deve ser ratificado pelos 32 países integrantes dos blocos. A ministra também falou que o acordo vai beneficiar as exportações brasileiras. Cerca de 82% dos produtos que hoje são vendidos do Brasil para os países europeus passarão a ter tarifa zero no prazo de 10 anos. Outros setores, como de vinhos e lácteos, podem sofrer com a concorrência dos produtos europeus. Para estes segmentos, a ministra anunciou políticas de apoio. Para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esse é o mais importante acordo comercial feito pelo Mercosul. Um mercado consumidor de 500 milhões de habitantes europeus que, no prazo máximo de 10 anos, passarão a receber cotas de vários produtos brasileiros a preços mais baixos, com tarifa zero. No total, serão 82% dos produtos hoje exportados para os 27 países da União Europeia. Entre os exemplos, serão liberadas 180 mil toneladas de frango, 180 mil toneladas de açúcar, 60 mil toneladas de arroz e 1 milhão de toneladas de milho. Existe um protecionismo na Europa em torno da carne bovina, em torno do açúcar, do etanol, e isso daqui a 2 anos, né, o mercado vai ficar livre, com cota, sem cota, enfim, o que está no acordo, e isso preocupa também os produtores, e que eu acho correto, eles estão preocupados sim com o mercado deles. O governo vai dar uma atenção especial para os setores brasileiros considerados sensíveis. No caso do vinho, será criado um fundo para que sejam liberados empréstimos com juros baixos para a renovação de videiras. O IPI ele é cobrado tanto do vinho importado quanto do vinho nacional. A ideia é que esse valor, ao invés de retornar à União, ele iria ser destinado a um fundo, e esse fundo seria utilizado para aumentar a competitividade do setor. Em 8 anos, os vinhos europeus passarão a ser vendidos no mercado brasileiro sem a cobrança de taxas. O setor de lácteos também é vulnerável. Em 10 anos, a União Europeia passará a vender 10 mil toneladas de leite em pó, 30 mil toneladas de queijo, com exceção do mussarela, e 5 mil toneladas de fórmula infantil, sem a cobrança de tarifa. Para dar mais musculatura para o setor nacional, que emprega 1 milhão e 200 mil produtores de leite, o governo pretende incentivar a troca de maquinários sem a cobrança de imposto. A isenção da tarifa de importação de máquinas e equipamentos para o setor. É uma forma de você estimular o setor a se modernizar e se tornar mais competitivo. A ministra também falou sobre os 17 contêineres com 1.400 toneladas de carne de frango brasileira que foram devolvidas pela União Europeia por causa da presença da bactéria Salmonella. Uma carcaça contaminada dentro do contêiner contamina o restante da carga. Então, como isso tudo é examinado, né? E o Brasil, em vez dele vender, mandar para outro país, ele redireciona para cá, ou para ser incinerado, ou para ser termoprocessado, dependendo das análises que vai sofrer aqui dentro. E durante a coletiva de imprensa, Tereza Cristina comentou as declarações das autoridades francesas e diz que pesquisa sobre desmatamento na Amazônia precisa ser apurada mais profundamente.
A ministra também comentou as declarações de autoridades francesas que condicionaram a adesão ao acordo ao cumprimento pelo Brasil de pactos ambientais. O francês ele tem a parte agrícola muito protegida e ele teme a entrada do Brasil no seu mercado. Mas assim como nós vamos ter que ter alguma adaptação, eles também vão ter. Ao ser perguntada sobre os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que apontam um aumento de 88% no desmatamento da Amazônia em junho, na comparação com o mesmo período do ano passado, a ministra afirmou que ainda é necessário apurar mais profundamente o resultado. Tecnicamente falando, você tem um período que você tem mais nuvens e que aí, às vezes, você não consegue detectar todo o panorama, toda a paisagem da Amazônia, lá de onde está sendo visto. Então, às vezes, quando você tem diminuem as nuvens, você tem, então, aí um dado maior. Mas isso tem que ser apurado, o Ministério do Meio Ambiente está fazendo isso, porque é um número muito significativo. Você tem que saber o que ele significa dentro de um espaço de tempo aí maior. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e embaixadores da Noruega e da Alemanha admitiram a possibilidade de que o Fundo Amazônia seja extinto. Mantido com doações dos dois governos, dos dois países, o fundo é administrado pelo BNDES e os recursos são usados em projetos voltados para a redução do desmatamento. A discussão começou em maio, depois que Salles anunciou a intenção do governo de fazer alterações no funcionamento do fundo. Ontem, após uma reunião, embaixadores dos dois países e o ministro Ricardo Salles afirmaram que continuam trabalhando para que a parceria por meio do fundo continue, mas admitiram a possibilidade de extinção. E a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados vai realizar 3 audiências públicas para avaliar o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. A primeira audiência já está marcada para o próximo dia 16 de julho. Os deputados comemoraram um acordo comercial recém-fechado entre o Mercosul e a União Europeia e decidiram que a Comissão de Agricultura vai avaliar o tema em 3 audiências públicas. A primeira delas é com o setor público, com os setores envolvidos, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Agricultura, outros afins. Segundo, com conhecedores profundos das áreas, estudiosos da universidade. E o terceiro, mais amplo, para que a gente possa ter a clareza absoluta do que consta, os termos que constam no texto final desse acordo. Para realmente efetivar a assinatura do acordo, fazer a discussão para que grandes empresas possam ser as fornecedoras com também os médios, pequenos e as cooperativas. Nos chamará ainda mais a responsabilidade de produzirmos ambientalmente correto, com desmatamento ilegal zero. Da mesma forma como a União Europeia exigirá do Brasil e do Mercosul tratamento igualitário, nós vamos exigir do Mercosul uma relação igualitária. A Associação Brasileira dos Produtores de Soja vê vantagens nesse acordo entre os 2 blocos econômicos. Nós tínhamos dificuldade de entrar com nossos produtos devido a tarifações, barreiras comerciais, enfim. Acho que essa abertura, o governo federal, juntamente com o MAP, enfim, todos que contribuíram para isso, faz com que o Brasil seja mais competitivo daqui para frente. E veja a seguir a previsão do tempo para todo o país. Risco de geada em regiões do Paraná, Minas e Mato Grosso do Sul deixa produtores em alerta. E você vai ver também. A Associação Brasileira de Angus lança selo de sustentabilidade. Para conseguir a certificação, fazendas precisam seguir critérios de responsabilidade social e ambiental. Os detalhes daqui a pouco aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. O dólar fechou em queda de 0,7% e começa o dia cotado a R$ 3,83. Já a Bovespa teve alta de 1,4%, fechando o pregão aos 102.043 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em alta de 1,1% a $8,90 o bushel. No mercado físico, estabilidade. A Associação Brasileira de Angus lançou o projeto Angus Sustentabilidade, que vai emitir um novo selo de certificação para os criadores da raça. As fazendas precisam seguir critérios de responsabilidade social e ambiental. O programa piloto teve início em Minas Gerais e a intenção é agregar valor ainda maior à carne Angus.
O projeto piloto do selo Angus Sustentabilidade foi feito em parceria com a Fazenda Santa Mônica, de propriedade do grupo mineiro ARG. A empresa investiu 20 milhões de reais na reforma de um frigorífico em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, e criou uma linha exclusiva de desossa para carne certificada. A AGR iniciou a produção de carne Angus há 5 anos. Os animais são criados em 2 fazendas no norte de Minas. São 60 mil cabeças. A empresa criou uma nova marca de carnes nobres, a Cara Preta. Eu acho que quem fizer com essa cabeça de qualidade e regularidade vai ser bem sucedido. A meta é ofertar ao mercado 500 toneladas de carne por mês. A empresa é a primeira no país a obter o selo de sustentabilidade Angus, que será colocado nas embalagens dos produtos. É um trabalho que a gente vem desde a genética, então a gente busca uma seleção genética focada em qualidade de carne, focada em precocidade, em marmoreio, em acabamento de carcaça, em todos os quesitos que vão levar ao consumidor final uma carne de altíssima qualidade. E por que é importante, pensando nas gerações futuras, nós como ser humano, tá trabalhando com produtos que tenham essa cabeça, que tenham essa visão de negócio, de proteger o meio ambiente e proteger para as nossas próximas gerações. O selo da carne Angus já existe no Brasil há 16 anos. Agora é a vez das fazendas serem certificadas. Um trabalho da porteira para dentro. Os criadores vão precisar seguir critérios rigorosos. O programa é auditado por uma certificadora alemã. Primeiro, os técnicos da associação vão acompanhar os processos produtivos nas fazendas credenciadas e orientar os pecuaristas sobre as boas práticas de produção. Só depois as propriedades serão inspecionadas. A Associação Brasileira de Angus, ela faz uma análise prévia, inclusive ela tem técnicos a campo que realizam esse trabalho e estando ok a propriedade, ela nos aciona, nós como entidade certificadora, para realizar a certificação na propriedade. A gerente nacional do programa Carne Angus Certificada, Ana Menezes, acredita que o selo de sustentabilidade logo será incorporado por outras empresas para atender uma nova tendência de mercado. Existe um consumidor ávido por mais informações sobre o que ele consome, o que tem neste produto, da onde ele veio, as informações da origem. Então, esse selo vem ao encontro disso, dessas demandas do mercado, essas tendências de consumo, E nesta quinta-feira, a expectativa é de frio intenso nas regiões sul e sudeste do país. Em Londrina, no Paraná, Caldas, em Minas e Dourados, no Mato Grosso do Sul, há risco de geada. Confira os detalhes na previsão do tempo. Tem muito produtor preocupado no centro-sul do Brasil por conta da chuva e também da expectativa de frio intenso no decorrer desses próximos dias. As mudanças no tempo já começam nesta quinta-feira, com o avanço da frente fria, que deve provocar chuva em todo o estado de São Paulo e também no sul de Minas Gerais. Atenção, produtor de café no sul mineiro. A expectativa é de pancadas de chuva que pode atrapalhar as atividades de campo e principalmente a qualidade dos cafés que estão em secagem nos terreiros. Expectativa de tempo firme somente nas áreas claras do mapa, também em grande parte da região sul, por conta de massas de ar seco que inibem a formação das instabilidades. No período da tarde desta quinta-feira, calor intenso em áreas da metade norte brasileira e frio em áreas do centro-sul, máxima de apenas 11 graus em Porto Alegre. A chuva deve persistir em áreas aqui do sudeste pelo menos até a sexta-feira. Serão pancadas bastante significativas, acumuladas expressivos. É uma chuva, sim, que pode paralisar as atividades de campo. Mas a preocupação não está tanto nessa chuva, e sim com frio intenso. A gente trouxe algumas cidades produtoras e tem essa expectativa, o acompanhamento da queda acentuada na temperatura. Em Londrina, mínima de 2 graus no sábado, não se descarta a ocorrência de geada e não tem uma intensa massa de ar frio assim que consegue derrubar a temperatura no norte do Paraná desde 2013. Agora, nos arredores de Minas Gerais, sul mineiro também com expectativa de geada no café, somente em áreas mais vulneráveis, áreas produtoras acima de 1.000 metros de altitude. Em Caldas, temperatura mínima de 4 graus no domingo, 7 de julho. Em Dourados, em Mato Grosso do Sul, o frio intenso também avança, temperatura mínima de 2 graus e tem também a possibilidade da geada. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo.
E veja a seguir, na segunda reportagem da série Bem Mineiro, você vai conhecer como trabalham os provadores de café responsáveis pela classificação e qualidade da bebida. É daqui a pouco aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em alta de 4,2% a 4 dólares e 36 centes. Na Bolsa de Valores B3, a cotação fechou estável a R$ 37,69. No mercado físico, estabilidade nas praças pesquisadas. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou em alta de 0,3% no Triângulo Mineiro. A segunda reportagem da série Bem Mineiro exibe um paladar aguçado. Você vai conhecer como trabalham os provadores de café responsáveis pela classificação e qualidade da bebida antes de ser comercializada. Os caminhões que não param de chegar, lotados de café, vêm de todos os cantos do sul de Minas. Durante a safra, são mais de 3 mil sacos entregues por dia, da lavoura direto para a cooperativa. As máquinas cuidam do trabalho pesado e, quando são abertos, uma chuva de grãos começa a ser estocada. Toda a armazenagem da região é feita nesta cooperativa, em Machado, que conta com mais de 2.300 associados. Até agora, segundo a Conab, o estado de Minas Gerais registrou o maior volume de estoques de café. Foram mais de 9.200.000 sacas, sendo a quase totalidade de grãos arábica. A região é responsável pela maior parte da produção nacional. Este ano é um ano que nós temos menos café do que o ano passado. Nós estamos agora em 20% a menos do que estávamos nessa época do ano passado. Esse ano atrasou um pouco, é um café que veio de várias floradas. Estamos fazendo a coleção de todos eles que chegam e nós estamos com esperança de atingir pelo menos 80% da safra do ano passado. Mas se engane-se que todo o trabalho lá da cooperativa está na armazenagem e distribuição dos grãos. Para que o café chegue com sabor e qualidade impecáveis, existe todo um processo minucioso que requer um paladar bem apurado. Parece estranho, mas todos esses gostos descritos nesta tabela podem ser encontrados em uma xícara. Quem faz o trabalho são esses provadores especializados. O processo é fundamental na identificação da qualidade do produto que será comercializado. No sul de Minas, por exemplo, o achocolatado é o sabor que predomina. Tem que diferenciar xícara por xícara para saber o teor que a gente acha que é a qualidade. A partir da qualidade, dos defeitos foi feito, aí já passa para a parte das qualidades. Para evitar o favoritismo a um determinado produtor, as provas de xícara são feitas com teste cego. O degustador serve uma quantidade de café suficiente para sentir o sabor e memorizar todos os detalhes. Em seguida, o líquido é descartado pelo profissional neste recipiente, que não tem um nome muito usual, cuspideira. Tem vários tipos de bebida. As bebidas é duro riado rio, duro sujo. Tem então várias classificações da tabela que a gente tem de provador. Igual que eu expliquei, a partir disso, a gente achar algum café diferenciado que seja especial, ele já passa para a parte especial. Depois de classificar a matéria-prima e definir a composição do blend e o grau de torra, as embalagens do café são impressas e seguem para prateleiras de supermercados do Brasil e do mundo. Na comercialização, que vamos saber de quem que é o café e para a gente colocar no sistema do produtor acessar e saber qual que é a bebida dele, a catação, os defeitos, tudo certinho. E na reportagem de amanhã da série Bem Mineiro, vamos conhecer o sistema de fertirrigação dos cafezais em Machado, no sul de Minas Gerais. O método garante qualidade aos grãos, mesmo em épocas de seca.
E o Jornal Terra Viva, primeira edição, termina aqui. Você pode rever todo o conteúdo desta edição no site tvterraviva.com.br ou no nosso novo aplicativo disponível no Google Play. Fique agora com o Bem da Terra, mais notícias do agronegócio às 11h30 no Dia a Dia Rural. Ótimo dia para você e até amanhã.